Opa, é o quadro de olho na educação. Bom, hoje a gente vai bater um papo com um professor de português que tem uma coisa muito bacana para contar para gente. É um livro. Tudo bem, professor Márcio? Tudo bem, André? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. É isso aí, bom, é um prazer tê-lo conosco. Você é de Salvador, é isso? Salvador, Bahia, sim. Que terra boa, terra bonita. Já estive aí algumas vezes. Gosto muito de Salvador, viu, professor? Que bom, realmente é uma terra muito bonita. Eu também gosto muito. Bom, a gente vai bater um papo sobre um livro, né, que você escreveu, mas antes eu gostaria que você falasse a respeito de metalinguagem, que é um dos assuntos que a gente vai abordar aqui no quadro. Para quem não sabe, está em casa, puxa vida, mas o que é metalinguagem? Explica para o pessoal, por favor, professor. Bom, a metalinguagem é a linguagem explicando a si mesma, né? Então, um código que se explica a si próprio. O exemplo mais comum que temos de metalinguagem é o dicionário, porque ali você vai encontrar, né, um compêndio de palavras, né? São várias palavras que existem nas línguas de modo geral. E aí, se você selecionar uma palavra dessas e for ali buscar o que ela significa, você já está praticando um processo de metalinguagem, que é buscando o significado dessa palavra, que nesse caso, quem vai te dar é o dicionário. O dicionário, ele aproveita, né, a sua funcionalidade para descrever todos os sentidos que essa palavra ganhou ao longo de sua história. Bom, em que situação que se encaixa a metalinguagem? No livro em si, o caso da Não, não, chácara. na vida como um todo, tal. Bom, a metalinguagem ela está mais do que nós imaginamos em vários lugares. Por exemplo, na pintura, no teatro, na música, na poesia. Toda vez que a gente tenta explicar esse código, porque, por exemplo, o teatro é um código, o cinema é um código, né? A poesia é um código. Nós temos, por exemplo, na poesia, vários autores que tentam descrever o seu processo de escrita, inclusive a sua falta de inspiração, ou daquilo que está faltando, do sentido que ele quer alcançar e não consegue. Então, toda vez que o poeta ou o narrador, um autor, faz esse exercício de tentar dizer, de escrever alguma coisa, contando como isso está acontecendo, isso é uma metalinguagem, é uma espécie de bastidor, entende? Que bacana, que interessante. Bom, e eu estou falando sobre metalinguagem com você, professor, justamente para a gente poder entrar no assunto do livro, né? A Casa da Chácara, que você escreveu. Eu gostaria que você falasse um pouco mais aqui, você tem um espaço na TV Câmara Campinas, para falar justamente a respeito deste livro, qual a finalidade, o objetivo, com que intenção que ele foi escrito. Por favor, professor. Bom, André, esse livro em especial, eu queria dizer o seguinte, eu escrevi para meus alunos, digamos assim, né? Porque eu percebo que os alunos, especialmente os de escola pública, eles têm grande dificuldade de desenvolver esse hábito da leitura. Então, eles são um pouco afastados desse processo de leitura e de escrita também. Então, pensando neles, eu decidi desenvolver esse projeto. Mas aí eu queria que fosse um projeto que facilitasse a vida do aluno e não complicasse. Então veio a ideia de fazer a metalinguagem, né, que é esse narrador que a história possui, que junto com a protagonista da história vai contar e desenvolver essa narrativa. Então o narrador, ele vai de vez em quando para a história para sinalizar a esse leitor como é que essa história até então foi se formando, se moldando, o que é que ela tem e por que essa parte é importante, por exemplo, a quebra da normalidade, né? Como é que esses personagens começam a se envolver, a se relacionar, onde é que isso poderá dar. Então, esse narrador vem com esse objetivo de conversar com esse leitor, porque ele é um narrador intruso, um narrador comunicativo, um narrador interativo, mas a finalidade desse livro era atrair o público leitor, para formar esse leitor que poderia ser um contador de histórias também, né? Tem essa finalidade. Então, o livro é um livro literário. Eu queria explicar isso aqui, porque tem pessoas que acham que esse livro é um manual de metalinguagem ou Não é isso, manual de... né? Não, não é um manual de escrita criativa, também como alguns Perfeito. pensam. Ele pode ser usado para trabalhar a escrita criativa,
mas ele não é um manual, ele é, antes de tudo, um livro literário. Entendi, entendi. Bom, ele conta com 2 narradores, não é isso? Gostaria que você falasse um pouco mais a respeito dessa situação. Um deles é a Jurena? Jurena é a protagonista, né? Que vive suas aventuras com Davizinho, o seu melhor amigo e também vizinho. E o narrador começa a contar a história, e daí a pouco, lá no 3º ou 4º capítulo, Jurena entra com a sua versão dos fatos. Porque a Jurena, na verdade, ela também é uma contadora de histórias. Ela é uma menina que, desde cedo, tem essa inclinação para a escrita. Ela gosta de escrever e conta com a ajuda e o incentivo de uma vizinha ali próxima de sua mãe, chamada Dona Naná, que lhe dá um caderninho, uma caneta, tem uma vendinha na rua, e aí incentiva ela, e depois também ajuda a corrigir o texto, dá palpites, explica para ela, por exemplo, o que é um narrador, o que é um escritor, a diferença entre narrador e escritor, os tipos de narradores que podem ter uma história. Então, Jurena começa a escrever essa história também do ponto de vista dela, como se fosse uma espécie de diário, mas é um relato. Então, em um momento, quem escreve a história é ela, no outro momento é esse narrador que observa ela junto com seu amigo e suas aventuras, né, ao redor dessa chácara, e aí a história é uma coisa paralela. Uma hora é a voz do narrador, outra hora é a voz da protagonista da história. Bom, e o livro é esse daí que está atrás de você, né? Se você Sim, puder pegar e mostrar para a gente aí, ó. está aqui o Tem outro livro. aí preparado, tá na agulha aí. Ó, que Então, legal. aqui, A Casa da Chácara. Uma história em metalinguagem lá, que é o que justamente a gente está falando. De quem foi a ideia dessa capa aí, professor? Bom, aqui foi o capista da editora. Deixa eu ver aqui o nome dele aqui, é Fábio Darcy, com Tá ilustrações certo. de Ítalo Melo. Ítalo Melo é um grande amigo meu daqui da Bahia, ele que ilustrou o livro, mas de Darcy, lá, o capista da editora Pod. Bom, a ideia também é definir bem o papel do protagonista e do antagonista, não é isso? Também, porque, na verdade, eu queria que os alunos entrassem em contato. Não falo alunos, é porque eu pensei neles, mas é um livro que pode ser lido por qualquer pessoa, inclusive adultos, né? Mas eu queria que fosse uma história meio a esse molde convencional, tradicional, a figura bem colocada entre antagonista e protagonista, porque, inclusive, isso também é explicado pelo narrador na história. Ele vai dizer por que a importância desse antagonista, porque que há esse equilíbrio entre protagonista e antagonista. E essa senhora, que é a dona da chácara, na verdade, na história, ela quebra um pouco essa perspectiva, porque ela tem 70 anos de idade, e é justamente ela que é a antagonista da história, porque ela é uma senhora que não gosta de crianças, não gosta que ninguém se aproxime de sua chácara, onde tem muitas árvores frutíferas, e essas crianças têm o grande encanto de querer consumir essas frutas. Elas não entendem por que tantas frutas caídas no chão para uma Ela fica senhora que brava, mora. né? Ficam bravas, os dois, a Jurema e o Davizinho, porque eles não Ai, entendem que como é que tanta legal. fruta no chão ali, só uma senhora sozinha que não dá a ninguém essas frutas, mas eles acham estranho porque essas frutas, ela cata essas frutas do fundo do quintal e guarda dentro de casa, e eles querem saber como é que uma senhora de 70 anos, que mora sozinha, consegue dar sumiço a essas frutas assim, e eles não sabem para onde que essas frutas vão, eles querem também descobrir isso, e as coisas vão acontecendo de um modo que eles chegam a uma outra hipótese, de um outro mistério. Segundo eles, tem um prisioneiro na casa da chácara, eles querem saber se isso é verdade, se é fato, se não é fato, enfim. Eles começam a devanear um monte de histórias e eles acabam invadindo essa chácara para tentar descobrir esse mistério. E qual o retorno que você já teve desse livro, professor? Não financeiro, retorno dos alunos e tudo mais, dos estudantes. André, na verdade, esse retorno foi assim melhor do que eu imaginei, né? Que Porque, bom. inclusive, eu tenho alunos do ensino médio, ou ex-alunos. Esses alunos, alguns deles adquiriram esse exemplar e eles leram, me mandaram mensagens informando que gostaram muito da história, que conseguiram viajar, de voltarem à infância, que eles gostaram do final porque eles acharam que era uma coisa que de repente surpreendeu, né, que eles nunca imaginaram que dentro da chácara haveria tudo aquilo que eles viram que aconteceu lá.
que a linguagem é muito fluida. Enfim, foram vários comentários e disseram também uma coisa que isso também foi um pouquinho intencional, mas não sabia também que eles iam captar tanto, mas eles disseram que a história parecia uma novela, que eles queriam parar de ler o capítulo, mas aí acabava de um modo que dava vontade de continuar lendo o próximo para chegar logo a esse mistério, e o livro eles acabaram lendo muito rápido, porque a linguagem prende a leitura. Que bacana. E como é que faz para ter esse livro? Tá à venda, não tá? Como é que é? Está assim, esse livro está à venda na Pod Editora, POD, editora.com.br. Ele também está à venda na Amazon, mas apenas no formato e-book. Não é? Ele também pode ser adquirido pelo meu site, marciorabelloescritor.com.br, e qualquer informação, o caminho para chegar até esse livro, também pode ser feito através de minhas redes sociais, o Facebook, Márcio Rabello, ou o Instagram, Márcio Rabello Escritor. No seu Instagram também tem todas as informações de como adquirir o livro, a Casa da Chácara e tudo mais? Tem sim, tá lá. E tem uma loja no Instagram, uma loja no Facebook, que pode acessar lá e tentar ver, ou meu site, né, Márcio Rabello Escritor. Bom, e é então uma história para o pessoal que está chegando agora em metalinguagem, um livro que foi feito para os alunos, não é? Aí de Salvador e do Brasil inteiro, quem queira, logicamente, adquirir. As próprias escolas, né, professor? Também é algo muito interessante nesse caso, né? Eu pensei bem nos meus alunos, mas claro que isso é genérico, né? O livro é para qualquer pessoa, inclusive qualquer idade. Eu tenho uma história, André, muito legal, de uma senhora que comprou esse livro, e ela disse que comprou porque o nome chamou atenção. Ela tinha uma chácara quando ela era criança, né? Morava com a mãe e a avó em uma chácara, e ela viu esse livro, ela queria comprar esse livro. Inclusive, na época, ela queria comprar, eu só tinha ele no formato e-book. Aí, assim que eu lancei no formato impresso, ela adquiriu, e adivinha, ela é contadora, quer dizer, ela é leitora de histórias em hospitais, clínicas, abrigo de idosos. Olha, e aí ela foi ler esse bacana. livro lá nesses abrigos de idosos e disse que as pessoas Ajuda os gostaram muito. idosos, né? É Ajuda terapêutico. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que é um livro que não fica preso, restrito as a esse crianças. espaço das crianças e das Sim, escolas. sim. Né? Ele pode ser muito bem aproveitado pelas escolas, muito bem usado pelas escolas, mas ele é um livro livre, digamos assim, né? Qualquer idade, qualquer público, qualquer espaço. Bom, professor Márcio Rabello, a história é tão legal, o papo tá tão bacana que o tempo passou voando. Mais alguma coisa que você queira colocar aqui no quadro de Olho na Educação, para o pessoal que está em casa assistindo? Sim, André, eu gosto sempre de terminar minhas entrevistas dizendo a importância da leitura, né? Eu acho que esse Perfeito. Brasil carece, precisa muito de pessoas que leiam mais, né? Eu acho que a leitura não é só terapêutica, a leitura ensina muita coisa, é um prazer imenso estar em contato com a leitura, e a leitura nos torna melhores e maiores do que nós somos. Eu tenho o costume, e é um bom hábito, de ler todos os dias antes de dormir. Eu leio um pouco, às vezes, claro, a gente está um pouco mais cansado, lê menos, mas sempre que dá eu leio bastante, não é? Durante a noite é um hábito que eu tenho, e é como você disse, é algo extremamente importante para a educação, enfim, principalmente no Brasil nesse momento, né, professor? Muito sempre. Esse hábito que você tem aí de ler antes de dormir, eu acho que as pessoas podem começar muito por isso, né? Quem não tem esse costume, começa a ler um pouquinho todos os dias antes de dormir, qualquer momento do seu dia, e começa a ler aquilo que se gosta, né? Para que a leitura não fique uma coisa chata e que seja estimulante. Aos pouquinhos, o seu corpo vai desenvolvendo novas leituras, exigindo outros autores e outros tipos de texto. Então tá bom, professor, é isso aí. Para a gente encerrar, mostra mais uma vez o livro, então, Casa da Chácara. Aí, ó, bacana, Casa da Chácara, livro, capa verde, a cor do Guarani, né, professor? Você é torcedor do Vitória, Mas o verde está valendo, o verde também é esperança. É isso aí, muito obrigado, viu, professor? Valeu, André, um forte abraço para todos, tá bom? Valeu, tá aí o professor Márcio Rabello, que é professor de português, escreveu esse livro, contou pra gente detalhes a respeito de toda essa situação. Um papo muito bacana que você pode acompanhar aqui no quadro de Olho na Educação. Então, pessoal, já sabe, né? Até a próxima oportunidade. Tchau!